Eu quero convidá-los a abrirmos juntos a palavra de Deus para João, capítulo 1, os versos 19 em diante. Irmãos, eu acho que todo mundo está acompanhando este avivamento, esta reunião que tem acontecido ali numa das universidades nos Estados Unidos, e muitas reportagens, informações, testemunhos a gente tem recebido aí através de todos os meios de comunicação. É desafiador para nós falarmos algo sobre o avivamento. Sempre quando falamos de avivamento, nós falamos de arrependimento, nós falamos de uma genuína conversão, de uma mudança de vida, não é? Mas o que tem chamado a atenção é que o mundo todo está olhando para esses jovens ali. O mundo está desesperado. As pessoas estão, como Jesus disse, aflitas, cansadas. E de repente um movimento de oração, uma mobilização de jovens, atrai as pessoas e chama a atenção das pessoas, porque realmente esse é o quadro que nós vivemos. Pessoas buscando, querendo entender e sendo desafiadas então a buscar entender a vontade de Deus, com tudo aquilo que a gente tem visto no mundo aí, em todas as direções, né? A gente tem testemunhado e participado disso, né? Que eu e você possamos também estar buscando esse avivamento, né? Nos colocando diante de Deus e dizendo: Pai, nossa necessidade, que o Senhor realmente avive a Tua obra no meio de nós, no meio da igreja, na minha vida, na nossa vida, não é? Esse texto de João, queridos, a partir do verso 19, é um texto muito rico, muito precioso para nós, porque o Evangelho nos conta a respeito de João Batista, que era uma pessoa acostumada à solidão. Era uma pessoa que gostava de estar só. Ele vivia no deserto, ele vivia num lugar isolado, não é? Na verdade, João Batista não se encaixava em nenhum dos principais grupos religiosos da sua época. Ele era totalmente diferenciado. Ele tinha uma mensagem, uma postura, as suas vestimentas, era diferenciado. Ele tinha isso como forte, né? Ele tinha uma mensagem firme. Ele pregava arrependimento de pecados. Então, ele possivelmente, como naquela época e como hoje, falar sobre isso não é algo que dá muito ibope. Não é muito isso, é a praia das pessoas, buscar ouvir mensagens que traga a cada um de nós a convicção de pecado e a necessidade de arrependimento. Mateus traz algumas informações sobre João Batista. Capítulo 3, os versos 4 a 7. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Essa palavra raça de víboras, endereçada aos fariseus e aos saduceus, uma palavra bastante forte, porque ele está falando de veneno, não é? Ele está falando que uma víbora tem um veneno mortal, e esse veneno foi Deus que deu a víbora. Mas se referindo aos saduceus e aos fariseus, ele está falando de outro tipo de veneno, que é o veneno da hipocrisia. A hipocrisia é um veneno dado pelo diabo, não por Deus. E ele está confrontando esses fariseus e esses saduceus,
Porque na verdade esses que deveriam ser aqueles que manteriam o povo diante da vontade de Deus, na prática da vontade de Deus, haviam se vendido ao Estado, a Roma. E eles estavam também malcomunados ali com toda aquela estrutura do templo, com toda a questão ali envolvendo a não confrontação com o pecado, porque de alguma maneira eles também estavam sendo beneficiados com isso. E aí João diz: vocês são uma raça de víboras, o veneno que vocês destilam é um veneno da hipocrisia. Vocês falam uma coisa, faz outra. Vocês ensinam algo e cobram isso das pessoas, mas vocês não praticam isso. Vocês enganam o povo. Vocês estão buscando algum tipo de benefício pessoal e não verdadeiramente transmitir a palavra de Deus. Então a crítica de João a esses líderes religiosos é uma crítica bastante contundente. Raça de víboras, vocês ensinam o povo a viver uma hipocrisia ou na hipocrisia. Embora João tivesse sido uma vida bastante humilde e uma vida tranquila, não é? Jesus faz uma menção a João Batista em Mateus capítulo 11:11. Entre os filhos das mulheres não havia surgido outro maior que João Batista. Entre os nascidos de mulheres não havia nascido outro maior que João Batista. Jesus quer dizer que naquela geração, até aquela geração, não houve homem tão digno, não é? E tão nobre quanto João Batista. E no que se baseava a grandeza de João Batista? Puxa, se ele merece esse elogio de Jesus, a gente tem que olhar para a vida de um homem desse. Se Jesus está destacando a conduta, a integridade desse homem, a gente precisa olhar para ele. Opa, espera aí, a gente precisa de gente assim, nós precisamos de modelos assim, não é? Então o que eu gostaria de caminhar com vocês hoje? Sobre um discípulo de Cristo. Então, se você está com a Bíblia aberta aí, João, capítulo 1, os versos 19 a 20, nós vamos fazer a leitura desse texto e depois vamos na sequência. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Então, ao discípulo, ao homem, à pessoa que tem o conhecimento da palavra de Deus e quer viver uma vida que agrade a Deus, ele precisa saber quem ele é. Quem você é no reino de Deus? Quais são as suas posições? Quais são as suas convicções? O que você pode falar a respeito da sua vida, do seu casamento, dos seus filhos? O que você pode falar sobre isso? Qual é o testemunho que você tem para dar? Se alguém perguntar para você como é que anda o seu casamento, sua relação familiar, o que você diz? Algumas pessoas dizem: ah, pastor, está indo, né? A gente vai empurrando. Está indo. E tem uns outros crentes que dizem assim: se casamento fosse bom, né? Filipão, fica comigo aqui, filhão. Se casamento fosse bom, não precisava ter testemunha, né? O amor é eterno enquanto dura. Está na boca da pessoal aí, né? O pessoal vai falando isso. Pode ir, Felipe. Olha o que está acontecendo aqui. A pregação de João no deserto, olha só, a pregação não é lá em Jerusalém, a pregação é no deserto. Causou tanto impacto na comunidade judaica, e até Herodes motivou uma formação de uma comissão de inquérito do Sinédrio, composta de sacerdotes, levitas e fariseus. O cara está pregando lá no deserto,
Ele não está usando a mídia, ele não está usando nada, nenhum recurso, ele está lá no deserto, e aquilo começa uma efervescência tão grande, que isso provoca em Herodes a ideia de, não, precisamos saber o que é isso, o que está acontecendo, que João Batista, o que esse cara está falando, por que tanta gente está falando dele, por que isso, o que está acontecendo, não é? O murmúrio corria por toda parte, e alguns diziam, ele pode ser o Messias, pode ser ele o Messias. Será que não é ele o Messias? Nós estamos esperando o Messias, será que não é ele? E os integrantes dessa comissão vão até ele com muitas perguntas. Queriam saber se ele era o Cristo, o ungido de Deus. Eles estavam aguardando ansiosamente pelo Messias. E nessa expectativa surge João Batista naquele cenário. E eles estão assim, será que é? Eu acho que é, parece. Puxa vida, nós precisamos ter maiores informações, não é? Agora, a resposta de João Batista é fantástica, né? A comissão que foi conversar com ele, porque João Batista tinha um compromisso pessoal, e era um compromisso inegociável. Ele não negociava esse compromisso, de fazer convergir todas as coisas à pessoa de Jesus Cristo. Ele estava apontando para Jesus Cristo. Num determinado momento ele diz assim, eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Eu estou aqui como amigo do noivo, para mostrar que nós devemos estar preparados, porque o noivo está chegando para celebrar as bodas com a noiva, o povo de Deus, não é? E ele tinha um ato contínuo de negação aos seus interesses pessoais. Então aqui, irmãos, é um grande desafio para nós. Quando nós temos um compromisso inegociável de fazer convergir, de glorificar o nome de Cristo, muito provavelmente nós vamos entrar em rota de colisão com os nossos interesses pessoais, nossos interesses imediatos. Fazer a vontade de Deus não é sem custo. Não é sem custo. Não vem com essa conversa, não, eu fazer a vontade de Deus, estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. Não, tem custo. E é um custo alto. Olha o que João fala a respeito dele, ou da sua motivação, ou do que ele tinha para fazer. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Não sou digno, desatar as suas sandálias, não sou digno. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11. E aí ele faz uma outra declaração, ele diz assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. A resposta de João Batista à comissão de inquérito: eu não sou o Cristo. Eu não sou. Eu sou um homem encarregado de aplanar os caminhos, de mostrar que o Messias está chegando. E na verdade eu não sou nem digno de limpar as sandálias dele. Verso 23 e verso 24. É essencial ao discípulo que ele defina as suas prioridades. Então vamos lá. Perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente disseram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram.
que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de falar de mim mesmo, sem exaltar algumas coisas. Falar de nós mesmos, quando nos perguntam quem somos, é o tempo de fazer a nossa autovalorização. Afinal de contas, se eu não falar bem de mim, quem vai falar? E aí a gente dá uma esticadinha na conversa, a gente fala, a gente dá uma valorizada na coisa, no material, né? Então é um grande desafio para mim e para você falarmos a respeito de nós. Agora, João Batista, ele, ao ser inquirido sobre quem era, qualificou-se como uma testemunha. Eu sou uma testemunha. E tinha em mente que uma testemunha necessita conhecer o assunto principal do que está sendo perguntado e do que você tem que testemunhar. Você só pode ser uma testemunha se você tem informações relevantes sobre o fato, seja ele de que ordem for, né? Se você não tiver informações, você é desqualificado como testemunho. O juiz diz: não, isso aí não serve, ele nem estava lá, estava viajando, alguém falou para ele, ele ficou sabendo por terceiros, pelo WhatsApp, pelo grupo lá da não sei da onde. Então não, precisa ser alguém que tenha realmente informações e conheça o assunto. Quando João fala da necessidade de Jesus crescer e ele diminuir, ele evidencia a sua condição de servo, de um homem que veio para cumprir a tarefa a ele destinado. Portanto, João Batista sabia muito bem quem ele não era. Eu não sou Cristo, não sou. E aí ele diz assim: a mensagem não é minha, a mensagem que eu transmito não é minha, essa mensagem é de Deus. Eu sou a voz, eu sou a voz, a mensagem é de Deus. Deus usa a minha voz, Deus usa as minhas mãos, Deus usa os meus pés, Deus usa a minha vida, mas a mensagem é dele, é inegociável a mensagem. Não dá para negociar, porque se você negociar a mensagem, você não está transmitindo a palavra de Deus e não está cumprindo o seu papel de testemunha e de ser a voz que clama no deserto. Eu não sei se você já teve a oportunidade, a experiência de falar do Evangelho para alguém e essa pessoa fica indiferente ao que você está falando. Na verdade, até de certa maneira faz algum tipo de brincadeira com aquilo que você está falando, com o seu testemunho, com aquilo que aconteceu com você, com a sua fé, sua maneira de se relacionar com Deus. A pessoa diz: sei, será que aconteceu isso mesmo e tal? Não sei, né? Então, há esses testemunhos, não é? Ele pregava em um deserto, e um deserto físico, mas o da indiferença das pessoas talvez é a coisa mais complicada para um pregador, para aquele que anuncia, para aquele que testemunha. Eu e você estamos acuados nesse contexto que nós vivemos por tantas
situações que acontecem e vez ou outra a gente ouve situações de que alguém foi processado, de que alguém moveu uma ação, de que há no Supremo Tribunal um julgamento de uma ação contra alguém que falou. Naquela época que eu fui criado, a gente tinha muita liberdade um com o outro e alguns apelidos existiam, né? E a gente brincava muito um com o outro, né? E o mundo está ficando muito chato, muito triste, porque parece que hoje você tem que tomar um cuidado extraordinário, né? Fiquei sabendo de uma loja, de um posto de combustível, não sei aonde, em que a pessoa queria entrar no banheiro feminino. E aí alguém lá disse: não, o banheiro masculino é ali. Aí a pessoa disse: não, mas eu sou mulher. Eu falei: não, como mulher? Não, eu me sinto mulher. Eu me sinto. Eu falei: não, mas o senhor não pode entrar aí, tem moças, tem crianças, tem mulheres aí. Não, você está me discriminando. Entrou com um processo, estava em 30 mil a indenização. Se a moda pega. Hoje eu estou me sentindo mulher. E entra no banheiro. Se alguém disser para você que você não é, você está frito. E a briga estava num acordo de 30 mil reais de indenização por um camarada que queria entrar dentro do banheiro feminino, dizendo que era mulher. Nós estamos realmente caminhando aí numa situação bastante desafiadora. O que a gente faz? A gente se cala? O que a gente faz? A gente ignora, a gente finge que não está acontecendo. Martin Luther King, ele tem uma frase que é atribuída a ele diz assim: o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. É atribuída a ele essa fala. E o que a gente faz? A gente realmente se cala, a gente parte para um confronto, não no confronto no sentido de ficarmos aí desafiando, mas de nos posicionarmos, né? Eu creio que a melhor atitude minha e sua, no nosso trabalho, na escola, aonde nós estivermos, nós devemos orar a Deus para que o Espírito Santo de Deus nos propicie uma ocasião adequada para cumprirmos essa tarefa. A gente se coloca diante de Deus, pedindo que Deus nos capacite a ter o momento certo, ter a ocasião oportuna, para que realmente a palavra de Deus seja falada, para que a gente testemunhe a nossa fé, para que a gente diga a respeito do que nós cremos e os valores que nós defendemos, mas sem que isso necessariamente seja um embate, um confronto nas redes sociais. Tem crente bocó que fica nas redes sociais discutindo aqui, discutindo ali, levantando aqui, levantando lá. Não, nós devemos orar e pedir ao Senhor que nos propicie ocasião, que nos dê a sabedoria para falar com nossos filhos que estão sendo confrontados na sua fé, aonde eles estão, os nossos amigos, parentes, sejam eles quem for, a gente ter essa oportunidade de buscar essa ocasião. Nós buscamos essa oportunidade para falar o que cremos. Não é para se calar, não é para estar amedrontado, mas é para realmente tomar uma posição em face ao momento que nós vivemos. Verso 24 a 30, é essencial ao discípulo assumir sua responsabilidade. Vamos lá. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém
que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas sandálias, as correias das sandálias, não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. João teve o privilégio especial de apresentar Jesus à nação de Israel. Aliás, se nós lemos Lucas, o capítulo 1, nós vamos ver um fato interessante, porque quando Maria sabe da notícia que ela está grávida, ela vai à casa da sua prima, que é Maria, que é Isabel, a mãe de João Batista. E quando ela chega na casa lá para visitar Isabel, João Batista estava no ventre da mãe, e há um mover de João Batista no ventre da mãe, da criança, e eles se encheram do Espírito Santo. Então João Batista é o camarada que se alegra com Jesus antes de nascer. E aí ele apresenta Jesus. Ele está apresentando Jesus à nação de Israel. Agora notem que João Batista se levanta num tempo de total sequidão da voz de Deus através de homens, porque 400 anos se passaram, desde Malaquias até os evangelhos. Há um momento em que Deus se cala. Deus não deixa de estar dirigindo a história, de intervir na história, de se manifestar na história. Mas é João Batista que tem a primazia de voltar a falar. Deus está falando com a gente. Deus voltou a falar. Deus está usando pessoas para falar com a gente. Porque o silêncio de Deus é a morte. Porque quando Deus se cala, nós estamos angustiados, desesperados, como ovelhas que não têm pastor. Nós estamos indo para um lado, indo para o outro. E João Batista chega. Malaquias foi o último profeta a falar em nome de Deus no Antigo Testamento. E durante 4 séculos, o povo judeu não ouviu ou não ouvia a voz do Senhor. Nesse interim, a Palestina ficou sob o domínio dos gregos, de gregos, persas, siríacos e romanos. Em uma análise mais profunda da história, é possível enxergar que estava sendo preparado o caminho para a vinda do Messias. Paulo fala isso em Gálatas. A sua pregação é contundente. Então você não vem à igreja já há alguns meses. Você já não vem à igreja há algum tempo. Aí você chega na igreja e começa uma pregação assim, de arrependimento, de transformação, de mudança de vida. Aí você diz assim: nossa, o pastor não tinha outra mensagem para falar? O cara falou tanto tempo de pecado, o tempo todo de arrependimento, o tempo todo de tomar uma posição, o tempo todo. Não tem outra mensagem. É isso que está acontecendo aqui, né? Deus não fala, e quando Ele fala, Ele traz uma palavra de arrependimento. Era uma pregação contundente, e chamava o povo ao arrependimento dos seus pecados, a dar testemunho desse arrependimento. Não era só arrependimento, era dar testemunho desse arrependimento por meio do batismo e de uma vida transformada. E aí a gente encontra no primeiro capítulo de João, você encontra
um resumo da pregação de João, e ele está falando sobre Jesus, o tempo todo falando sobre Jesus. E é muito interessante porque os vários títulos que João dá a Jesus nos ajudam a entender a sua missão a nosso favor. Quem é Jesus? Nós conhecemos, nós podemos falar dele, nós somos testemunhas dele. E o que nós podemos falar a respeito de Jesus? Para concluir, um discípulo de Cristo. Pense nas implicações que esta visão sobre Jesus traz para as nossas vidas. Pense nisso um pouquinho. Por exemplo, nós somos indignos pecadores. É isso que a Bíblia nos diz. Nós precisamos que Deus nos ame primeiro e que venha ao nosso encontro. Por nós mesmos nós não temos essa capacidade. É Deus que vem ao nosso encontro. E quando Ele vem ao nosso encontro, o Espírito Santo de Deus nos regenera. Nós necessitamos de justificação diante de Deus, também de santificação diante de um Deus santo. Precisamos de perdão e de transformação. É como devemos ver os outros pecadores que também precisam de transformação. Quando você vê alguém vivendo uma vida desregrada, uma vida desajustada, uma vida totalmente complicada, você deve ver essa pessoa com essa perspectiva do que Jesus pode fazer na vida daquela pessoa. Porque falarmos que essa pessoa ela está vivendo em pecado, é isso. E quando a gente entende isso, irmãos, a gente passa a exaltar a Cristo no nosso viver. Porque eu não tenho outro assunto para falar. Porque eu não tenho outra coisa para dizer. Eu posso falar de Jesus, quem eu era, quem eu sou. Eu posso falar de Jesus. E quando eu começo a entender que quando eu falo de Jesus, eu vou diminuindo, e é Cristo quem vai crescendo em mim a cada dia, nós nos tornamos pequenos, menores, até que se acha em nós a glória de Jesus. E é isso que João diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Bom, essa mensagem para nós hoje, nesse contexto em que nós vivemos, em que parece que todos vivemos nessa busca de uma autoglorificação, de uma autoexaltação, de nós mostrarmos os nossos feitos, de nós falarmos o que nós estamos fazendo, de nós falarmos que se não fôssemos nós estamos sempre constantemente, de alguma maneira, nos exaltando. E de repente, olha, é necessário que Jesus cresça. Ele cresce e eu diminua. Mas quando eu diminuo, acontece algo extraordinário, porque eu vou me enchendo da glória, eu vou me enchendo da presença, eu vou me enchendo da manifestação de Jesus. Qual é o segredo? Nos esvaziarmos. Qual é o segredo? Nós estamos curados da nossa autopresunção, nosso orgulho, nossa prepotência, da nossa arrogância. Qual é o segredo, pastor, para fazermos aí essa obra que Cristo espera de nós? Que a gente diminua. E eu não sei se você já pensou, mas na igreja de Jesus Cristo, nossa igreja aqui, nós temos pessoas pós-graduadas, nós temos pessoas que conseguiram terminar o ensino médio, nós temos pessoas que moram em casas
muito boas, temos pessoas que moram em casas muito humildes, temos pessoas que conseguem, durante o mês, levar a família para dar um passeio, ir a um restaurante, e temos pessoas aqui na igreja que chegam no final do mês. Mas já pensou o que Cristo fez conosco? Nos colocou todos aqui, para que a gente olhe um para o outro e diga: graças a Deus, Jesus está fazendo uma obra na sua vida, na minha vida, na vida da nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos nos chamar de irmãos. Tem pessoas que têm 2 carros na garagem, 3 carros na garagem. Tem gente que anda de ônibus. E nós estamos aqui. Como irmãos em Cristo. E cada dia a gente está aprendendo que a gente tem que diminuir, para que a graça cresça. Para que a graça cresça. Para que Cristo apareça. Eu vou encerrar com uma testemunha. Eu não vou mencionar o nome. Essa pessoa está aqui, mas eu não vou mencionar. Alguém que encontra uma moça num dia frio, sem blusa, num ponto de ônibus. Essa pessoa fala para o marido: dá ré. E aí vai conversar com essa moça. Essa moça sem família, sem pai, sem nada, morando numa casa de acolhimento. Não, você não pode ficar aqui sozinho. Nós precisamos dar um abrigo para você, nós precisamos dar uma casa para você. Uma pessoa estranha, uma pessoa sem nenhum tipo de vínculo familiar. Essa pessoa busca ajuda para ter a guarda como mãe afetiva. Nem sabia que existia isso. Passado alguns dias, já há algum tempo, ela descobre a família dela, ou o avô e o pai, que não via, que não sabia nem se existia. É isso. Importante que ele cresça. Importante que ele cresça. É isso. Não somos nada, não. O que fazemos, fazemos porque Deus nos capacita a fazer. E a palavra que temos não é nossa. É o Senhor que nos dá. Aliás, nos dá tudo. A gente usa o pronome meu, minha, indevidamente. Não tenho nada, não. Nada. Santo Espírito, nosso Deus, é necessário que o Senhor cresça e que nós diminuamos, Pai. O que podemos dizer de nós mesmos? Fomos alcançados pelo Senhor, fomos resgatados, fomos declarados justificados pela obra do Senhor. Pesava sobre nós a ira do Senhor, e Jesus naquela cruz assume o nosso lugar, para que nós pudéssemos ser chamados teus filhos. Quem somos nós? Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Pai, nos ajuda a ter essa compreensão, nos ajuda a nos esvaziarmos de nós mesmos,
de nossa arrogância, de nossa prepotência, do nosso orgulho. Nos ajuda, Senhor, a começar na minha vida. Eu estou orando por mim mesmo, clamando que o Senhor faça isso para a glória do Teu nome, Senhor. Oramos assim, agradecidos pela Tua igreja, oramos por aqueles que estão viajando, oramos por aqueles que estão em casa. Ó Deus, que hoje à noite nós possamos ter um tempo muito especial na Tua presença, reunidos como igreja, irmãos em Cristo. O Senhor nos trouxe para esse lugar, para vivermos essa experiência extraordinária de sermos então irmãos em Cristo, alcançados que fomos por Cristo Jesus. Abençoa-nos assim, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.